Em 1943, governo Vargas, Estado Novo, o centro-oeste do Brasil era desconhecido, o BO, o peso de trabalhar no centro-oeste. Muitas coisas emocionantes, belíssimas. Hoje, se a gente está discutindo preservação de povos originários, não dá para fazer isso sem ler esse livro. Olá, eu sou o Clésio. Estou trazendo mais um livro para vocês aqui agora para comentar. E eu escolhi essa paisagem especialmente para falar desse livro, que é A Marcha para o Oeste, a Expedição Xingu Roncador. Eu acho que a gente tem uma coisa que volta e meia aparece uma discussão aí na internet, nas mídias, sobre termos heróis ou não. Esse livro aqui é um marco, esse livro aqui é uma epopeia da conquista do Oeste no Brasil. A gente fica olhando para a conquista do Oeste nos Estados Unidos, e o Brasil também teve a sua conquista para o Oeste, mas só que de uma maneira muito mais bacana, muito menos agressiva do que foi nos Estados Unidos. Os irmãos Vilas Boas são os grandes responsáveis por isso. Hoje, se nós temos um Parque Nacional do Xingu, se a gente tem uma discussão extensa, importante sobre a preservação da cultura indígena, das tradições, eles são responsáveis, claro, inspirados e conjuntamente com o Marechal Rondon. Os irmãos Vilas Boas têm uma história linda. Em 1943, governo Vargas, Estado Novo, o Brasil, o centro-oeste do Brasil era desconhecido, não ocupado, e o governo resolve criar uma fundação, a Fundação Brasil Central, para desbravar o centro-oeste e ocupar, levar, conectar o Brasil. Isso era uma fundação que estava conectada, respondia ao Ministério da Justiça. Eles criam isso e começam a abrir processo de vaga e de estruturar, porque eles vão ter que ter expedições de contato com o índio. Muitos povos indígenas não eram contactados ainda e eles fazem esse trabalho. Os Vilas Boas, eles eram jovens, trabalhavam em um escritório em São Paulo, ficam sabendo dessa história e com espírito de aventura tentam se inscrever como trabalhadores da expedição em São Paulo e são rechaçados, não aceitam a inscrição deles, porque diziam que era um trabalho que seria muito bruto, um trabalho pesado, que rapazes, garotos da cidade não iam aguentar o BO, o peso de trabalhar no centro-oeste no meio da natureza, uma natureza selvagem e inóspita. Não contentes com isso, eles se demitem dos empregos, o Orlando e o Cláudio, vão para Goiás Velho. Em Goiás Velho eles se inscrevem lá como analfabetos. No filme, tem um filme aí, vai aparecer por aqui em algum lugar, chama Xingu. Diretor, põe o cartaz do filme Xingu aqui. Conta um pouco essa história, mas não chega nem perto do livro. O filme é baseado no livro, é uma história muito bacana. Eles vão para Goiás Velho, se inscrevem, são aceitos como analfabetos e começam a trabalhar e descobrem que na expedição, o comando da expedição estava nas mãos da Polícia Militar de Goiás. Então, para quem já sabe como é essa instituição Polícia Militar, vocês imaginam que era a Polícia Militar na década de 40. E parece que a orientação da Polícia Militar para a expedição, que não havia começado ainda, era a Polícia Militar vai na frente, abrindo a expedição, abrindo caminho, matando o índio, para liberar o espaço. Os irmãos Vilas Boas descobrem essa história, escrevem uma carta para o Marechal Rondon no Rio de Janeiro. O Marechal Rondon recebe a carta é uma carta denúncia, dizendo: olha, vocês estão sabendo o que está acontecendo aqui? É isso mesmo? É para matar índio? O Marechal Rondon lê a carta, fica indignado, chama o ministro da Justiça, que era o responsável pela expedição, já que a Fundação Brasil Central estava dentro do Ministério da Justiça. O ministro da Justiça se chamava João Alfredo, quem quiser procurar aí na internet. O ministro da Justiça pega um avião no Rio de Janeiro e vai para Goiás Velho entender o que estava acontecendo. Chegando lá, ele vai prospectar, vai assuntar, entender o que estava rolando e descobre que era verdade e chama os irmãos Vilas Boas. Pergunta lá quem são esses irmãos Vilas Boas, Cláudio e Orlando. Eles aparecem e o ministro vira para eles e diz: olha, é o seguinte, vocês agora estão no comando da expedição. Eu tirei a Polícia Militar, vocês vão comandar a expedição Xingu Roncador.
Isso aqui é o Diário do Orlando, muitas coisas emocionantes, belíssimas. Esses dois aqui são personalidades da história do Brasil, que todos os brasileiros deveriam conhecer. Eles vão contando o dia a dia, Orlando conta aqui o dia a dia, como eram os trabalhadores da expedição. A expedição contava com caboclos, às vezes com história de violência, de ser matador, e que tiveram uma cooperação e foram brilhantemente acolhidos por esses líderes que tocaram o processo, e eles seguiam a orientação que era do Marechal Rondon: morrer se preciso for, matar jamais. Esse livro é um livro para quem gosta de aventura, de expedição, de desbravamento de territórios inóspitos, com povos não contactados pela civilização ocidental. Esse livro é muito bacana. Você começa e não consegue parar de ler. E aí essa historinha que eu contei agora, eu gosto de contar essa história de como eles se tornaram líderes da expedição, para a gente pensar que Brasil é esse que dois jovens escrevem uma carta para uma figura respeitadíssima, um ícone da história do Brasil, que era o Marechal Rondon. Ele lê, toma uma atitude, chama o ministro da Justiça se desculpa por não saber o que estava acontecendo e toma uma atitude, vai até lá e coloca esses dois rapazes para se tornarem talvez os indigenistas mais importantes da história do Brasil. Então assim, ainda tem gente hoje viva que trabalhou na FUNAI, a FUNAI tem a ver com a Constituição da FUNAI, tem a ver com eles. As entrevistas que existem do Orlando no YouTube, vale a pena assistir, eu recomendo. Expedição Xingu Roncador, duas figuras importantes. Hoje, se a gente está discutindo preservação de povos originários, não dá para fazer isso sem ler esse livro, sem conhecer o trabalho da vida desses dois aqui. Marcha para o Oeste, Expedição Xingu Roncador. Essa é a minha dica. Valeu!